Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre aporte de capital internacional e nesse vídeo vamos falar sobre desafios e benefícios para uma empresa se internacionalizar e obter crédito. Bom, primeiro nós vamos começar com os desafios, né? Eu vejo que os desafios, eu poderia enunciar alguns, mas o maior, ele é cultural. Não é um desafio técnico, até porque quando a Savel Capital e a Inteligência Comercial começou esse processo chamado ACI, do aporte de capital internacional, ele trouxe toda uma informação que não existia no mercado. Então, antes do nosso trabalho, o maior desafio era o conhecimento, que agora está superado. Temos 160 vídeos no YouTube que ensinam tudo sobre o crédito internacional, desde como construir uma SCP, como o dinheiro entra e vários outros ensinamentos importantes para que você, empresário, se internacionalize. Então eu vejo que dos desafios, o mais importante é a parte educacional, ou seja, o empresário entender que no Brasil não há crédito, né? Ou seja, não há como o empresário brasileiro se desenvolver conseguindo no máximo obter 30% do faturamento em crédito. E o pior, além de ser 30%, isso é 80% baseado em recebíveis, ou seja, você tem que vender para ter crédito. Então eu vejo que o maior é o empresário primeiro entender o tamanho do problema e depois ter a consciência de procurar uma saída. O segundo desafio que eu digo é o financeiro. Todos nós sabemos, e isso eu explico em palestras e vídeos e tudo, que existe um investimento a se fazer. Seja na parte de estruturação, que é quando o empresário que já passou no processo de crédito, tem toda a parte da operação e contrata a Savel para a estruturação do processo, ou a Savel, ou um broker-dealer, né? Então ele tem que ter uma reserva de capital para isso. E ele também precisa ter uma reserva de capital para o que a gente chama de contingenciamento, ou prova de fundos. Hoje isso é em torno de 5% do valor da linha de crédito. Então, se você quer 4 milhões de dólares, você tem que reservar no mínimo 200 mil dólares. Isso é necessário por quê? Até para se fazer uma obra, até se você fosse fazer uma reforma na sua casa, você depois de elencar todos os itens, você deixaria ali uma verba de contingenciamento de no mínimo 10%. Mínimo, né? Por exemplo, você vê que a sua obra da sua casa vai lhe custar 20 mil. Você vai deixar no mínimo 2 mil a mais, porque sempre há uma necessidade. Então não há como ser diferente. Você precisa deixar uma reserva de capital de no mínimo 5%. E sem isso você não fica resguardado caso o lender venha lhe pedir uma prova de capacidade financeira que você tenha. Então isso é de suma importância. Então eu vejo um educacional, entender o seu problema e entender qual é a solução. E o segundo, uma capacidade financeira mínima, que pode ser sua, ou você pode até se somar a alguém para fazer isso, até porque a operação que exige investimento próprio é só a primeira, e depois daí você pode obter crédito em dezenas de outros processos sem investimento, usando o crédito de um processo para o outro, e é isso que é importante, você só investe uma vez, o capital que você investe na estruturação, ele volta na linha de crédito no mínimo 5 vezes o valor, e a partir daí você nunca mais precisa fazer investimento. Agora falar dos benefícios é mais difícil ainda, porque são centenas de benefícios, né? Eu diria que primeiro seria a capacidade de uma empresa buscar de 50% a 500% do faturamento. Você já imaginou você faturar 50 milhões de dólares por ano e você ter uma linha de crédito de 50 milhões de dólares? Você já imaginou ter de 100 milhões de dólares? Então, isso é possível quando você se internacionaliza, porque sua empresa acaba sendo objeto investido de uma empresa investidora, que é sua, é a SPC. Segundo benefício, mesmo que você tenha restrição no Brasil, você consegue captar crédito lá fora. Lindo, maravilhoso. Todo mundo sabe que com restrição cadastral não há crédito. E o terceiro, você poder captar numa única linha de crédito, investimento, working capital e replacement das dívidas que você tem no Brasil. Então, numa operação, você mata tudo, vira um investidor internacional e ganha poder de fogo de 50% a 500% em relação ao faturamento. É isso, meus amigos. O crédito internacional, existem dezenas de possibilidades. Eu sou o mentor do crédito internacional, estou com você para esse aprendizado e para que você fique afiado no processo. Um abraço.